porque o governo Dilma indicou a ex-ministra Rosa Weber, que a gente acabou de citar aqui, para a vaga de árbitro titular brasileiro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. A indicação da ministra aposentada precisa ser aprovada por um conselho, o Conselho de Mercado Comum, um órgão do bloco. A vaga antes era ocupada por Ricardo Lewandowski, também ex-ministro do STF, como todos sabem, atualmente ocupa o cargo de ministro da Justiça. Para assumir o cargo no ministério petista, Lewandowski renunciou ao cargo, assumido em 28 de julho, e no início deste ano ele se tornou o presidente do tribunal, já que a atribuição cabe ao árbitro brasileiro neste ano. Então, com a saída de Lewandowski, o cargo passou a ser ocupado temporariamente por outra pessoa, né, que é integrante também de prerrogativas desse grupo de advogados ligados a Lully. Ela atuou na presidência do tribunal do TPR, conhecido também como TPR, durante o período de transição e vai deixar essa função depois da aprovação do nome de Rosa Weber. Marco Antônio Costa, olha só, mais uma dança das cadeiras. Mais uma dança das cadeiras, e é importante frisar isso. Isso a esquerda faz e fez durante 40 anos muito bem. Então, nesse processo de hegemonia cultural da extrema esquerda pelo mundo, né, o gramscismo, você vê que os caras foram bastante exitosos na maneira como eles conseguiram aparelhar da universidade. Então, porque a Rosa Weber não é só a Rosa Weber agora, né, no Mercosul, Tribunal do Mercosul. A Rosa Weber é uma história contada pelos lugares onde ela já passou. É isso. Por onde andou Rosa Weber? Aí você vê que tem uma conexão entre a militância dela no ambiente universitário, você vê que esse prestígio dela é prestígio absurdo, porque a mulher não consegue nem falar em público, né? Mas tá lá em grandes simpósios com aquela aparência de seriedade jurídica, tecnicalidade, integridade intelectual. E a gente sabe que não tem absolutamente nada disso. Só que sempre vai ter uma casta de pessoas, um grupinho, que vão querer... Eu não consigo entender essas pessoas, tá? Eu não consigo entender essas pessoas que querem tirar foto com a Rosa Weber, que querem tirar foto com o Flávio Dino, que abraçam o Flávio Dino. O Flávio Dino é um comunista que vai querer te devorar, irmão. A fome dele é absoluta, né? O devorador de liberdades. Mas a esquerda faz isso muito bem. Esse jogo de ficar colocando, tirando, sem o menor pudor, dane-se conflito de interesse, dane-se se a pessoa não é apropriada ao cargo, é Dilma para tocar dinheiro de banco internacional. A Dilma não sabe, acho que soletrar uma palavra em inglês, mas tá lá ganhando, né, quantos milhões por ano. A Dilma era guerrilheira. José Dirceu, guerrilheiro. Só que o que eles têm em comum? Diferentemente da base da pirâmide petista, onde estão aqueles caras meio vagabundos, preguiçosos, sindicalistas, que não trabalham muito, esses caras trabalham diuturnamente, pelego, tá? Tô falando de pelego vagabundo. Esses caras trabalham diuturnamente pensando em poder, pensando em status, pensando em influência, pensando em manutenção do status e da influência que eles conseguiram. Aí, se é por meio da força, se é por meio do golpe, se é por meio do aparelhamento e da infiltração no ambiente institucional, cultural, político, tanto faz. Porque para o cara é o fim que importa. Os meios, meu amigo, se vira. Traição, é sacanagem, é baixaria. Tanto que você vê a turma da esquerda. Quem que é a turma da esquerda? Jandira Fegali, Samia Bonfim. Todo esse pessoal está querendo... O projeto desse pessoal é exatamente o que acontece quando chega no topo ali. E você pode usar o exemplo da Rosa Weber, você pode usar o exemplo do Lewandowski,
Então Lewandowski sai do Supremo, fica tranquilo, irmão, você é camarada, volta aqui para o Ministério da Justiça, para você retomar a casta de bajuladores. Vai acontecer a mesma coisa com Barroso. Eles vão construindo essas pontes porque é gente sem escrúpulo e eles vão ostentando aquelas medalhas que Deus sabe quem dá medalha para esses caras, né? Tem que ser uma pessoa muito perturbada ou do mal para dar uma medalha honorífica a essa turma, mas eles estão, né, eles sabem navegar nesse mundo. A direita tem muito que aprender com a esquerda nesse sentido. A direita não sabe jogar esse jogo ainda. Perfeito, Marco. E a gente fica vendo, né, o tipo de coisa que acontece no judiciário brasileiro. Eu não consigo assim parar de me surpreender. Então agora ele está indicando Rosa Weber para o Tribunal do Mercosul, na mesma vaga que antes ocupava o Lewandowski. Porque agora o Lewandowski foi, vamos dizer assim, promovido, né? Então botou ele como ministro da Justiça. Vocês percebem o seguinte? Qual que é o critério de escolha? Qual que é o critério? O Marco lembrou bem da Dilma. Quais são os feitos da Dilma na questão econômica para ela poder estar num banco? Quais são os feitos do Lewandowski na questão da segurança pública para ele ser ministro da Justiça? Não há nada. Zero. Zero. Inclusive, foi muito simbólico que na posse, né, dele como ministro da Justiça, ele defende o desencarceramento. E mais simbólico ainda o fato de, desde quando ele assumiu, não para de fugir preso do cárcere. Eu acho que é coerente, né? Eu acho que ele já está implementando a política do desencarceramento. Essa semana fugiram mais 8. Pois é. Que beleza. Então, assim, não para. Não para. É recorde atrás de recorde aí negativo. Então, assim, outro exemplo ainda. Nessa semana, eu acho que foi hoje mesmo, que o Toffoli, né? Não, foi ontem. O Toffoli teve num evento com o José Disseu, né? Não, foi segunda-feira, perdão, dia 18, do Anuário da Justiça, nova edição do Anuário da Justiça de São Paulo. Estava lá, né? O José Disseu com o Dias Toffoli. E o Deltan lembrou que ele, né, tem aí, o Toffoli, ele está com processos do âmbito da Lava Jato. Está julgando. Então, como é que ele pode fazer esse tipo, né, de vamos dizer assim, de convivência, né? Gente, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Um juiz, ele não pode ter nenhum contato com alguma parte de um julgamento que ele esteja fazendo ou que ele venha a fazer, tá? Se o juiz vê o crime, ele não pode mais julgar aquele crime, porque agora ele é testemunha, né? Se aconteceu um assassinato, o juiz viu, ele estava lá na casa dele, ele ouviu um grito, olhou pela janela e viu, né, ali o crime. Se por algum motivo aquele crime cair na mão dele, ele tem que se declarar suspeito. Eu não posso, porque eu sou testemunha, eu vi o crime acontecer. Só para vocês terem uma ideia, tá, do que nos Estados Unidos isso é gravíssimo. Os juízes, eles tomam muito cuidado com pessoas que eles se relacionam exatamente para que não aconteça esse conflito. E se por acaso acontecer, ele se declara suspeito e aquilo ali, então, vai ser passado para outro juiz. E é assim que deve ser. Isso é o mínimo esperado do judiciário. Agora aqui, gente, aqui é um carnaval, né? É o carnaval da democracia, a festa da democracia, como eles gostam de falar, em que os juízes, eles se pronunciam fora dos autos. Gente, lá fora, o juiz da Suprema Corte não dá entrevista. Bem, depois que ele tiver aposentado, talvez ele até possa falar, mas enquanto ele está ali cumprindo a função de... Ele não pode se manifestar fora dos autos. Então, assim, o que a gente está vendo
no Brasil, em relação ao judiciário, é uma piada. É uma caricatura de judiciário. E aí eu fico esperando os juristas deste país se pronunciarem, porque não é possível. Eu repito, eu não sou formado em direito, pode ser que em algum momento até fale alguma besteira, mas é porque tem coisas que são tão básicas que qualquer um percebe um problema grave. Eu não sei como que isso vai se resolver. Hoje eu fui questionado por uma pessoa no X, né? Ele falou, tá, beleza, e aí? O que vai acontecer? Eu realmente fiquei pensando nisso. Foi uma pergunta que bateu em mim e eu fiquei pensando, caramba, por quanto tempo mais a gente vai ver pessoas cometendo ilegalidades e nada acontece com essas pessoas? E aqui eu não estou falando só de judiciário ou de um grupo, não. Desde que o PT voltou ao poder, são várias as ilegalidades, várias. E, inclusive, de reescrita do passado. Pessoas que já estavam condenadas. Multas que ou são diminuídas ou são anuladas. O Brasil virou novamente o país da impunidade. Muito triste, mas é a verdade. E só a título de informação, já que eu falei sobre a fuga de 8 homens num presídio, foi em Taitinga, gente, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada do último domingo. Até o momento, só um dos presos foi recapturado, isso porque foi um dos próprios carcereiros que estavam ali, conseguiram interceptar. E o que chama a atenção dessa nova fuga de presos aqui no Brasil é que eles saíram pela parte da frente do presídio. Eles cerraram o pergolado que fica ali na cela, onde eles também tomam um banho de sol, e na onde deveria ter as guaritas ali, deveria ter vigias, não tinha ninguém, então saíram pela porta da frente, continuam foragidos, e isso só mostra a fragilidade dos presídios aqui no Brasil. E eu estou falando de presos que já foram condenados pelos seus crimes. Então, é preciso a gente rever tudo isso que está acontecendo. O Congresso Nacional, a gente está agora com um novo presidente da Secretaria, aliás, da Comissão de Segurança Pública, que é o deputado Alberto Fraga. E olha, não fiquei muito animada, não, porque ele já deu uma declaração na semana passada. Haviam alguns deputados da direita que queriam convocar o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, para prestar esclarecimento justamente sobre essa fragilidade do sistema penitenciário brasileiro. Mas o deputado Alberto Fraga disse que ainda não é o momento para convocar o ministro, que vai tentar resolver isso na base do diálogo. Isso já deixa a gente um pouco com o pé atrás, né? Porque a gente sabe que o Alberto Fraga não vai ter, já passa a impressão que ele não vai ter o mesmo pulso firme que o deputado Sanderson, que foi um excelente presidente da Comissão de Segurança Pública, e agora a gente não sabe como é que vai ser, mas que o ministro Ricardo Lewandowski precisa dar satisfações para a população, precisa. Inclusive os presos de Mossoró continuam foragidos. A imprensa, a grande imprensa, os jornalistas que se dizem profissionais, nem falam mais nada sobre isso, Max. Não, mas olha, é normal, né? No Brasil é tudo pelo diálogo, gente. Tudo se resolve no diálogo. A gente sabe que diálogo é esse, né? Inclusive é aquele diálogo que não aparece, que ninguém sabe, né? São aqueles jantares. Os diálogos cabulosos? Encontros, né? É happy hour, é sauna. Happy hour. A galera resolve as coisas na sauna. Emenda parlamentar na sauna, julgamento criminal do Supremo na piscina, happy hour com o Arthur Lira, é tudo nisso. É lá que está o verdadeiro poder, o resto é teatro ensaiado já. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.app.